Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Pré-jogo de Mirassol e Santos, hoje, 6h30 da tarde, lá no Maião, né? No estádio do Mirassol, o Campus Maia. E o Mirassol que, inclusive, está na nossa frente na tabela, né? O 11º colocado e com 2 jogos a menos em relação ao restante da competição, né? Um jogo a menos em relação a gente, porque a gente também tem um jogo a menos em relação à competição em si, né? É a 15ª rodada, mas o Santos só fez 13 jogos, o Mirassol só fez 12. A gente teve um jogo adiado por conta do Mundial, né? Do Palmeiras, vocês sabem. O Mirassol teve 2 também por conta do Mundial. Aliás, o Mirassol, se eu não me engano, um foi por conta do Mundial e o outro foi por conta da Sul-Americana, que o Vasco não jogou. O Vasco ia jogar a Sul-Americana, algo assim. Se eu não estou enganado. Mas enfim, eu sei que o Mirassol tem 2 jogos a menos e a gente 1. Mas partida dificílima, eles têm, mesmo com esses jogos a menos, já tem 18 pontos. O Santos tem 14, né? A gente é o 13º, o Mirassol é o 11º. Então é uma equipe aí bem chata, né? No bom sentido. No bom sentido para eles, né? Difícil pra gente. Equipe treinada pelo Rafael Guanais, que é um técnico muito interessante, muito promissor, né? Ele que fez a campanha com o Operário no passado na Série B, quase subiu com o Operário. Que hoje né? Esse ano tá muito mal, inclusive, na Série B. O Rafael é um técnico bem promissor. E o Mirassol tem um time que, tecnicamente, você pode olhar as peças e não ver ninguém conhecido, ou ninguém que você acha, nossa, grande coisa, mas é um time realmente muito bem trabalhado e a gente vai falar sobre isso hoje. Antes, já sabe, né? Deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal, se você quiser se tornar membro também, fica à vontade. Tem sempre aqui embaixo na descrição uma abinha, seja membro. Mas deixando o like, se inscrevendo, você já ajuda bastante a gente. Ontem teve vídeo do Souza na partida contra o Flamengo, o Souza jogou pra caramba. Teve partida do Sub-20, infelizmente eliminado, né? Fiz até um balanço aí de quem teve um saldo positivo no Brasileirão da categoria. Na quinta-feira, vídeo sobre a atuação do Neymar, para além da parte técnica, né? A parte tática também. Então, dá essa moral aí, ver os vídeos recentes aí do canal que ajuda bastante a gente, né? Enfim, vamos lá. Hoje é apurado pelo Lucas Mussetti que o Santos deve ser o mesmo que enfrentou o Botafogo, aquela escalação com 4 jogadores na frente, mas nenhum centroavante de ofício, né? Ou seja, Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza. No meio, Rincon e Zé Rafael. E na frente, né, como se fosse um 4-2-4, mas não é exatamente um 4-2-4, porque não são 4 lá na frente. Em teoria, seriam 4 no meio, né? Não é exatamente isso, mas a gente vai explicar. E aí, seriam Neymar e Roleiser por dentro, né? Barreal na direita, Guilherme na esquerda. Por que eu digo por dentro? Porque muita gente fala do Neymar ser falso 9, e é mais ou menos isso. Só que não é necessariamente o falso 9, o cara que vai ficar lá na área a todo momento. Não, ele vai ter essa liberdade. Assim como o Roleiser, os dois de aproximarem e jogarem por dentro, mesmo como se fossem 2 armadores, né? Então, até por isso, volto a dizer o que eu falei até naquele jogo, pós-jogo contra o Botafogo e no vídeo do dia seguinte, o Guilherme vai ter muito essa responsabilidade de atacar a área. Porque até ele é o único que ataca espaço, né? É o jogador que vai para o espaço, corre para receber na profundidade. O Barreal não é tanto disso, o Roleiser também não, o próprio Neymar nem tanto. Então o Guilherme vai ter essa responsabilidade, acredito eu. E com a capacidade do Neymar, do Roleiser mesmo de enxergar o jogo, pode dar bom, né? Até falando em Roleiser e Barreal, os dois pelo lado ali direito, o Roleiser por dentro, mas aproximando do Barreal no lado direito, podem se aproximar e fazer jogadas próximas, né? Igual foi contra o Fortaleza, por exemplo. Então o campinho tá aí na tela, mas eu vou explicar até uma situação de jogo, né? Que o Santos deve ter muito mais a bola. O Mirassol é um time muito forte fisicamente, mas é muito vertical. É uma equipe que não costuma ficar tanto com a bola para atacar, marca e tenta roubar e sair rápido. Então, eu acredito que o Santos vai atacar naquele 3-2-5 em muitas oportunidades quando tiver a bola no bloco um pouquinho mais avançado, né? Coisa que não aconteceu tanto contra o Flamengo, né? A gente teve que ser mais vertical contra o Flamengo. E foi aquela situação de bola longa e tal. Acho que contra o Mirassol a gente vai ter essa oportunidade de trabalhar mais a bola. E aí eu acredito que vai ficar no campinho, igual eu coloquei aí, com o Souza tendo essa liberdade pelo lado, e do outro o Barreal tendo essa responsabilidade. E aí por quê? O Mirassol fecha muito bem o meio. Os times do Rafael Guanais fazem muito isso, né? Tentam marcar muito por dentro para jogar o adversário pro lado do campo. E aí 1 contra 1 vai ser essencial. Tanto do Barreal de um lado, quanto o Guilherme pelo outro, o Neymar quando cair também pelo lado. Esse 1 contra 1 pode ser que resolva. E aí, claro, cruzamentos para a área também, armas importantes. O Inter criou oportunidades assim contra o Mirassol, o São Paulo, apesar de não ter feito gol. O Palmeiras, se bem que o Palmeiras já cria contra todo mundo assim, né? Mas, enfim, então acho que é uma oportunidade que o Santos vai ter que se adaptar um pouquinho a isso. Mas a ideia do Mirassol sempre é fechar o meio.
às vezes pode até não conseguir. E aí a gente tem jogadores com essa capacidade de se livrar disso, né? Neymar, Roleza, jogam muito bem entre linhas. E a capacidade deles de enxergar o jogo também pode ser um diferencial para isso. Mas a ideia do Mirassol é sempre jogar pelos lados e a gente tem que ter um contra um forte para isso. Falando em forte, é um time, como eu falei, muito vertical, muito rápido, né? Que busca sempre sair rápido e marcar forte no meio de campo. Às vezes joga sem centroavante, né? Eles perderam o Yuri Castilho, que acabou indo pro Coritiba, que era o centroavante deles. Então, pode ser que eles joguem, por exemplo, contra o Palmeiras, foi o São Paulo, perdão, foi o Gabriel, o centroavante, meio que um falso 9 também. Então, o meio deles com o Danielzinho, com o Neto Moura, enfim, tem outros jogadores assim que fazem a função. O Edson Carioca às vezes joga aberto também. O Alisson, que é um jogador de lado de campo, lado esquerdo, que é um meia ponta, fez uma Série B muito boa pelo Vila Nova no passado, chegou agora no Mirassol, também é um jogador de capacidade física bem interessante. Então, eles têm muito disso, marcam firme e tentam sair rápido. Então o Santos tem que ficar bem esperto com isso, porque eles são bem combativos para tentar roubar essa bola e sair rápido. Uma coisa interessante, inclusive, para eles, que a gente precisa marcar, quando eles chegam pelo lado, normalmente tem sempre um jogador do lado oposto acompanhando. O gol contra o São Paulo sai assim, né? O Gabriel acompanha do lado esquerdo, o rebote no chute do Rafael sai, o Gabriel tá lá para completar pro gol. Gol contra o Inter também, cruzamento do Reinaldo é para outra trave, até o jogador, peço até desculpa, eu não lembro o jogador que fez o gol, mas ele fecha por dentro para completar pro gol. Então o Santos precisa ficar ligado nisso, sempre a bola do lado oposto ou o cara que vai acompanhar esse lado oposto. E para finalizar, tem a contratação do Da Costa, eu não lembro o nome dele, mas que fez o gol contra o Palmeiras, que é um atacante também de mais característica mesmo. Pode ser que ele comece jogando, o GE até colocou ele como dúvida, dúvida não, né? É aquela situação de não ter certeza, uma provável escalação mesmo, podia ser um ou outro. Então, se for ele, vai ter uma presença diária um pouquinho mais forte, o Santos também precisa se ligar nisso. Mas, de fato, um jogo muito difícil para mim, é mais difícil até do que a próxima sequência de Inter e Sport, sem querer desmerecer os outros rivais, claro, são todos jogos difíceis, mas o Mirassol é um time muito chato, só perdeu 2 vezes na competição, tem uma defesa muito boa, que é top 5 do campeonato, e assim, precisa estar muito ligado nessa partida. Repito, o time forte fisicamente deles, a gente precisa estar bem atento com isso. Partida de característica diferente contra o Flamengo. Dá para buscar a vitória? Dá, mas é bem difícil também. Então, amanhã, 6h30... amanhã não, perdão, hoje. Esse vídeo é que eu tô gravando na sexta, o vídeo tá entrando no ar no sábado. Mas hoje, 6h30, Cazé TV, Record e no Premiere também. Então, assistir essa partida, torcer pelo Peixão, claro. Pós-jogo aqui hoje à noite. Mas o Santos precisa ficar muito ligado com essas saídas rápidas, essa força física do time do Mirassol. Fechou? Então, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até o pós-jogo, pessoal. Valeu!